Olá, você que nos acompanha no projeto ES 3.0 online da Igreja Adventista do Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. É muito bom ter você aqui conosco mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Então não perca mais tempo, vai lá, se inscreve no nosso canal, participa com a gente, vem fazer parte dessa família da Escola Sabatina do Fonseca, se inscreve, ativa as notificações para receber todos os comunicados dos cultos online, das lições que chegam, da lição de adulto, da lição das crianças. Você pode também se inscrever, você que é usuário de iPhone, você pode ir lá na área de podcast e buscar os podcasts da Escola Sabatina, do projeto do ES 3.0 Online, e também a ES 3.0 Online English. Então você pode ouvir a lição da Escola Sabatina, feita por nós aqui da nossa igreja em inglês. Tá muito legal, procura lá. E você pode ir no Spotify e procurar lá ES 3.0 Online, e lá você vai ter também o podcast das nossas lições, dos comentários das lições, da classe dos professores, enfim, uma infinidade de conteúdo da Escola Sabatina feito pela gente para você. Então faça parte dessa Escola Sabatina diária e participa com a gente para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje, dia 29 de maio, a gente está recapitulando a lição da 9ª semana desse trimestre, e nós estamos estudando a segunda parte do estudo de Gênesis, para vocês verem como Gênesis é importante para a gente no estudo na interpretação das Escrituras Sagradas. Às vezes a gente fica brincando, né, que o livro mais lido do ano por nós adventistas é o livro de Gênesis. Por quê? Porque a gente começa a fazer um ano bíblico, lê o livro de Gênesis e depois para. Isso é ruim, claro, óbvio, mas é interessante porque a gente precisa ter uma noção, uma ideia clara de que o Gênesis ele é importantíssimo, ele é essencial para a base da teologia da nossa igreja, para a base da teologia bíblica, não da nossa igreja, né? Mas para a base da teologia bíblica. E por isso a gente está dedicando 2 semanas para estudar o livro de Gênesis. É muito bom estudarmos a palavra de Deus. É muito bom buscarmos nas Escrituras Sagradas o conhecimento. E o livro de Gênesis, ele nos traz a base da nossa teologia, a teologia da salvação em Jesus Cristo, né? E essa semana nós estudamos muito sobre a parte da ciência relacionada com o Gênesis, né? É engraçado que quando a gente vai nos cientistas mais clássicos, né? Isaac Newton, Kepler, Blaise Pascal, Galileu, que mais? John Ray, Robert Boyle e outros grandes cientistas da antiguidade, eles iniciaram, eles se motivaram, eles se engajaram no estudo da ciência a partir do conhecimento bíblico, né? Não sei se você sabe, por exemplo, que Isaac Newton ele escreveu mais sobre Daniel e Apocalipse do que sobre física. Você sabia disso? Pois é. Eles se motivaram a estudar ciência para conhecer as maravilhas do Deus Criador do universo. O problema é que quando a gente chegou na Revolução Francesa no século XIX, a partir daí, a ciência, que antes era baseada na cosmovisão de um Deus Criador que fez todas as coisas, ela passou agora a ser baseada no materialismo, no naturalismo, e isso se enraizou ainda mais com a chegada aí de Charles Darwin, do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, no século XIX, né? A Revolução Francesa, século XVIII, perdão, falei bobagem, mas o livro do Charles Darwin no século XIX, em 1859, quando foi lançado. A gente precisa buscar nas Escrituras Sagradas o conhecimento e assim aprendermos mais sobre o poder de Deus e como isso influencia na sua vida. Até porque, se a gente deixar o relato literal de Gênesis de lado, o que vai acontecer? Se não existe o relato literal, se o texto bíblico da criação, por exemplo, ele é metafórico, não é literal, não houve semana da criação, consequentemente a gente perde o quê? A criação do sábado. Não tem sentido. Se o relato de Gênesis 3 não é real, a gente perde o quê? A entrada do pecado no mundo. Né? E se a gente perde a entrada do pecado no mundo, para que salvação? Para que Jesus Cristo? Para que a morte de Cristo? Então você vê que o não entender o relato de Gênesis como literal faz com que as bases da nossa teologia elas caem por terra.
Porque se eu não tenho uma criação em 7 dias, se eu não tenho um sábado para ser guardado, se eu não tenho um pecado original, um casal original, eu não necessito de um Salvador. Né? Então, a salvação, inclusive a justificação pela fé, cai por terra. E é engraçado que muitos hoje, até no meio cristão, por exemplo, interpretam a terra como terra plana. Quando a Bíblia diz que a terra é redonda, né? Isaías fala sobre a redondeza da terra, Jó também fala, né? E você viu também essa semana que muitos dizem que a palavra de Deus ela é cópia de mitos da antiguidade, do Antigo Oriente Próximo, né? Mesopotâmia, Egito. E aí a gente vê, por exemplo, relatos como a epopeia de Gilgamesh, né? Que fala do dilúvio, né? Relatos egípcios que falam da criação, mas sempre num ambiente hostil, sempre num ambiente de batalha, de morte, e ligado à divindade, querendo mostrar que o ser humano tem uma parte dos deuses nele, quando na verdade, quando a gente vai para o relato da criação, ele é um relato mais simples, né, em que Deus não tem dificuldade para criar, não precisa de instrumentos caóticos para criar, ele cria com a sua palavra. Logo, a gente vê sim a essência da criação na mentalidade de todos os povos, e eu recomendo um livro aqui, Fator Melquisedeque, fala muito sobre isso, não é da Casa Publicadora, tá? É de outra editora, procura no Google, você vai gostar, pode comprar, que vale a pena. O pastor Michelson Borges já indicou esse livro há anos, e logo quando ele indicou, eu comprei, foi muito bom para mim, então vale a pena. E lá a gente, por exemplo, encontra esses relatos da criação, do dilúvio, em várias culturas. Isso mostra pra gente que a essência da criação de Deus, a essência do relato simples, original, está na mentalidade de todos os povos. Mas o relato do Gênesis, Deus preservou para que pudéssemos entender a verdade pura da palavra de Deus. Outro tema que tratamos essa semana, né, foi a criação e o tempo, a relação da criação com o tempo. Quando a gente vai em Gênesis 5, Gênesis 11, onde tem as genealogias ali de Adão, de Noé, a gente tem a oportunidade de ver que a gente consegue estudar e ver mais ou menos a idade da Terra. E que a Terra, pelo menos a partir da criação, ela não tem, a vida na Terra, ela não tem bilhões e milhões de anos. Ela tem alguns milhares de anos. E isso mostra pra gente que Deus, ele está por trás a criação de Deus está por trás de tudo que a gente conhece. E quando a gente deixa isso de lado e passa a buscar o conhecimento, deixa o sobrenatural de lado e passa a querer entender as coisas criadas, a natureza, a partir de teorias em que a vida se desenvolve por bilhões de anos, a gente se perde. E aí vem um texto da Senhora White com o qual eu quero concluir o estudo desse dia. E ela diz lá em Spiritual Gifts, no terceiro livro, página 93, ela diz assim: foi-me mostrado que sem a história bíblica, a geologia não pode provar nada. As relíquias encontradas na Terra de fato evidenciam um estado de coisas que diferem de muitos aspectos do presente, mas o tempo de sua existência e por quanto tempo essas coisas estiveram na Terra só devem ser entendidas pela história bíblica. Mas quando os homens deixam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam explicar as obras criativas de Deus com base em princípios naturais, estão num oceano ilimitado de incertezas. Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação em 6 dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto sua existência. Que Deus possa te abençoar, meu amigo. E eu quero que você lembre que se Jesus e os apóstolos entendiam o relato da criação, o relato do Gênesis como literal, quem somos nós para discordar do Deus do universo? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau!